E hoje com o chefe Pedro Sanches. Tá bom. Ora, viva! Olá. Olá. Já como estivemos está? juntos, mas pronto. Tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo e muitíssimo obrigado por estar connosco. Obrigado. Olha, a mesa está aposta hoje, espetacular. Isto é a mesa mesmo à bairrada. Mas é à bairra. Bairra Que é o seu restaurante, restaurante, não é? Bairra. Bairra Exatamente. restaurante que... É o misto, o bairra é o misto, que é bairro, conceito de restaurante de bairro e, obviamente, a bairra bairrada. A abreviação de bairrada. Claro, Fica que em tinha que Vila. trazer o leitãozinho, o Obrigatório. espumante, o pãozinho também daquela zona, não é? Obrigatório, o pão da bairrada, obrigatório, que é o pão que se chama o pão das 4 maminhas, Exato. mas é o pão tradicional utilizado no nosso restaurante para fazer tudo o que tem que ver com o leitão, E seja só assento, este pão é seja que a sabe sorda. bem com leitão, eu acho. Para mim só. Não é? Eu também acho. As pessoas têm gostado, graças a Deus, como é óbvio, não é? Porque Pois era isso que eu ia dizer, há algo que Ficamos felizes caracteriza o bairro nesta altura, que é esta sorda seca. Porque a distância, estamos a falar de uma distância de 100 km e as pessoas têm sempre uma tendência para afastar, afastando geograficamente, saem os sabores, perdem-se os sabores. E quanto mais nós pudermos ter da região, melhor o resultado será. Mais Manter essa- fidedigno, sim. Obviamente que depois dentro do restaurante temos muitas outras ofertas que estão dentro da própria região, desde o pastel de Tentugal, não dentro da região bairrada, mas na proximidade. E depois, obviamente, o nosso leitão, que é da bairrada, não é à bairrada. Só não é Certo? confeccionado na bairrada, o resto ele vem de lá, não é? Ele vem de lá. Não, ele é confeccionado lá. Ah, e lá também? É confeccionado lá. Ah, não é confeccionado no vosso restaurante? Não é confeccionado por nós. Ah. O leitão é confeccionado por um parceiro nosso, que nos garante diariamente 2 vezes por dia, à hora do almoço e ao jantar, o fornecimento do leitão à temperatura que ele sai exatamente do forno. Bem. Ou seja, Depois há a garantia a do sorda, que produto. já é confeccionada lá. A sorda, a feijoada, o arroz de leitão, Claro. a maçada de leitão, tudo isso é confeccionado lá. Olha- Portanto, para aquelas pessoas que vão daqui para a bairrada porque dizem leitão é só lá, quer viver aqui pertinho, pode experimentar o bairro. Claramente. No mínimo Isso- pode experimentar, não é? A Porque experiência é garantia exatamente a mesma. Claro. Espaços diferentes, mas a experiência é exatamente, Exatamente a a mesma. Propunhamos então iniciar a confecção Sim, senhor. desta sugestão, enquanto também, naturalmente, Sim, senhor. vamos sabendo mais novidades Tá bem. sobre o bairro Restaurante em Vila Nova de Gaia. Exatamente. Na O leitão Rua já do está assado Paniceiro, não é? também. Na Rua do o leitão. Paniceiro. E a Rua do Paniceiro, em Canidelo. O leitão, a sorda de leitão, eu chamo-lhe a sorda seca. Porquê? Porque escusei-me à utilização da água. Eu estou a tratar um produto que já está previamente confeccionado Portanto, já tem a gordura normal do leitão, é isso? e ao mesmo tempo não pode ser recozinhado. Eu quando o vou utilizar na sorda, quando faço o refogado, é só para o aquecer, mais nada. Porque se eu puser água, ele coze. E ao cozer o leitão, uma coisa que está assada, Vai perder todas as, deixa de ser leitão. as características do Claramente. leitão como o conhecemos. como o conhecemos. É óbvio que é assim, é uma variante que as pessoas dizem assim, mas eu prefiro o leitão, assim tal como ele está. Também Aí, tem esta opção. Claramente. Também isso tem é esta óbvio, opção. tem essa opção e de qualquer das maneiras. Tem a opção em sangue, Claro. tem a opção de todas as maneiras. Agora, isto é uma variante. Sendo uma variante, porquê? Porque há partes do leitão, e daí a utilização. O que trago aqui é uma coxa com uma parte de costela. Aquilo que eu utilizo na sorda é a parte da coxa, porquê? Porque são partes mais secas, Pois. que as pessoas não gostam tanto de ter no prato. Portanto, mesmo quem comprar... Mais para a costelinha. A costelinha, Quem claro. comprar leitão e tiver leitão em casa, no dia a seguir, quando sobrar, pode fazer esta sorda. Perfeitamente, Perfeitamente, pronto. sem qualquer tipo de problema, faz esta receita e é um aproveitamento do leitão Sim. de uma forma diferente e com um sabor diferente, mas com o travo do leitão, porque o travo do leitão Está vem sempre presente, do claro. molho do leitão. Agora depois focam o molho do leitão, mas vamos também lá. ao colocar o molho do leitão, que eu entretanto vou pôr a aquecer um bocadinho, E pronto, e para começamos permitir então a que o nossa molho receita. esteja mais aguado e depois também transmita para o leitão, para a carne do leitão, o verdadeiro sabor do Eu leitão acho, à eu acho que o bairra da melhor bairrada. é ir Tá bem? ao Vamos bairro dar início. restaurante provar a sorda, porque sobrar leitão é que é difícil. Eu utilizo, à Salsa? exceção, a alteração, exatamente, é salsa. Eu estou a tirar daqui os condimentos, obviamente os condimentos estão todos previamente lavados. E o que é que necessitamos? O alho não está lavado, Pedro? mas- Se não é necessário. O alho E não o que é precisa. que necessitamos? É salsa, Salsa, alho, o tomate. E eu utilizo a salsa e não o coentro por uma razão muito simples, porque o coentro
ou sabe a leitão ou sabe a coentro. Sim, é mais forte, é mais intenso Concordo e, portanto... plenamente. Eu não sou mais nada intenso. amiga das ervas. Não, Concordo mas plenamente. a salsa não tem problema nenhum. Epá, para mim tem que A salsa é muito suave. A salsa é uma... Se for usada em pouca quantidade, mas a maior parte dos pratos que se come agora em Portugal, parece que tudo leva salsa e coentros. Porque é para nós retirarmos o maior proveito de tudo. Nós, quando pomos os condimentos destes, quando pomos ervas, principalmente as ervas frescas, permitem que se consiga separar completamente os sabores. Certo. E isso é perfeito. Ao passo que, por exemplo, se utilizarmos uma erva seca, Isto se é o ela quê? for cozinhada, isto é manjerona. Manjerona. A manjerona é um oregano majorana. Acho que assim, Epá, acho que não estou a tantos dizer. nomes que nós não acho que estou a sabemos, ó dizer. Pedro. É um originário, isto aprende-se. Tem um cliente que me ensinou isto, que é nosso vizinho, que me ensinou que isto é um orégano maior, ou Deixa eu ver se seja, cheira a orégano. majorano. Ok. Cheira a um sabor São extremamente secos, intenso. não frescos, secos. Ah, mas Seco. este gosto. É só Este que, cheirinho por gosto. tradição, se utiliza nas pizzas em É, Itália. pois. Não o orégano, mas estas pizzas. Eu estou a aquecer o molho, que é para permitir que o molho ligue com todo o alimento. Uhum. Por isso, eu já tenho o alho. O tomate é obrigatório Para a sorda. para a sorda. O tomate é obrigatório. Vou também utilizar um bocadinho de cebolinho. Fiz questão, obviamente, de trazer assim, porque eu vou utilizar, não me levem a mal, vou utilizar aqui um bocadinho de cebolinho que não está devidamente lavado, mas isto é para fazer a demonstração dos condimentos que vou utilizar. O sal, flor de sal, sempre, Sim, prefere. porque não faz nenhuma alteração em termos de alimentar e dá sabor, em termos de dieta alimentar, até enriquece substancialmente a nossa dieta alimentar. O sal que é bom. intensifica sabores, não é? Muito, muito. Tenho aqui o vinagre, e desculpem, estou a tremer um bocadinho, é nervosismo. Não, não, não. Pelo amor de Deus. É do frio, é do quê? frio. Vinagre de É do vinho? frio, é do frio, é do frio. É vinagre de vinho? O vinagre é de espumante. Vinagre de espumante? Sim, é um vinagre de espumante. Aparece nas prateleiras dos Pronto. hipermercados. É um vinagre de espumante. Pela cor não se nota. Não se nota. Eu, É igual, obviamente, se fiz consegue questão ver ou não. o vinagre de espumante porque o leitão acompanha. Com espumante. Pronto. E, portanto, se puderem comprar o vinagre de espumante, a sorda fica melhor, não é? Perfeito, perfeito. E é muito mais intenso, é um sabor extremamente intenso A que não sorda pode. não leva ovos. A sorda, por tradição, leva ovos na região norte. Ah, é? É. E Por na região sul, que é onde eu aprecio mais a sorda, tanto a sorda alentejana como a sorda algarvia. A sorda alentejana é mais aguada, a sorda algarvia é mais, não é seca, mas é Sim, mais mas- seca, não leva tanta água. Sim. O preparado é feito em refogado, na sorda algarvia. Tanto uma como outra, por tradição, não levam ovo. Muito bem. Nós é que juntamos o ovo para ligar o ovo com o pão. Eu como quase sempre com ovo, gosto do ovo. Pronto. Estava aqui a Este notar a aqui falta dele. a ligação é feita com o molho do leite. A ligação com o molho de leitão. Ó Pedro, se calhar é melhor E o começarmos, tomate. senão depois Vamos ficamos vamos atrapalhados, começar. está bem? Sim, claro que sim. É Vamos relativamente acelerando. rápido a confecção. É Uma vez que estão relativamente todos rápido. os elementos, o leitão já está... Aquilo já que está. precisamos, obviamente, de ter é que as coisas sejam o tomate cortado aos cubos, ok? Aquele wok já está a aquecer, é melhor não? Ainda não. Se calhar... Este Ainda não. É que Gente, nós fazemos nós isso. colocamos... Agora, o que eu utilizo aqui é O pãozinho. a tosta, em tosta, o pão da bairrada em tosta, cortado de uma forma rudimentar, sem qualquer tipo de preocupação, porque ele depois vai se unir. Por norma, para um pão, utiliza-se um outro pão em tosta. Ok? Mas vais utilizar os dois? Tosta Utilizo a tosta, exatamente, porque para depois fazer a preparação, aquilo que eu faço é A sempre tesoura de cortar o leitão vai cortar o obrigatório. pãozinho. Exatamente. Corto aqui para cima. Tiro O miolo. o miolo. O miolo dá para dar um bocadinho mais de umidade à receita. Sim. Guardo. É servido depois no pão, O prato no está aqui. interior. Depois é servido Tiras o miolo e é exatamente servido aqui. aqui, não é? Exatamente, Ricardo. Muito bem. Exatamente isso. Está bem?
Agora, desfaço isto aqui. Pego no resto do tomate, espremo para mais uma vez dar umidade. Olha, esta sorda é totalmente diferente. Quem estiver a ver hoje aprende coisas, hein? É A totalmente umidade diferente. necessária à sorda é transmitida por este tipo de aditivos naturais. Este, ok? Engraçado. E está. Pronto, a pôr no wok. Olha, o molho também já está bastante quente, que eu estou a vê-lo aí a Está, fumegar. já pode desligar. Desligo o molho? Sim, podes desligar. O tratamento por tu é Sim, sim. É isso. É obrigatório. sem stress, não é? Cortemos o alho. Não precisa de ser alho picado, basta cortar em finas fatias. Não há problema nenhum. Ó Pedro, quantas vezes come leitão por semana? Todos os dias. Todos, não é? Eu logo vi. sério? Mesmo que não seja uma refeição inteira, Obrigado, vai lá pescar Ricardo. um bocadinho, não é? Eu utilizo um wok de folha fina para que a fritura seja imediata, para que o leitão não refugue. Tens sempre uma desculpa, não é? Se é entregue 2 vezes por dia, tens sempre que provar a ver se está bom. É obrigatório. Esse chega Tenho bom. sou castigado. o azeite que estou a utilizar aqui é um azeite biológico que me foi oferecido por um cliente que foi lá no sábado, um cliente transmontano de Macedo de Cavaleiros. Fez questão de ir lá, beber um copo de vinho, provou um risol, gostou tanto que me disse assim: vou-lhe oferecer um azeite. Olha, está aqui, pronto. E Pode passar por lá outra vez? para quem gosta, eu não sei se o Ricardo gosta. Para melhor Ricardo, pãozinho. gostas Gosto de... de comer azeite? No pão, Sim. sim. Comer azeite. Nós em casa dizemos, normalmente para o filho, faz um pratinho. Isto Que é azeite. Este senhor aproximou-me de Deus quando me deu esta receita, porque eu disse-lhe Sentiste? mesmo isso. Eu disse-lhe mesmo isso. Eu agora vou cortar o leitão. Isso O também tem leitão técnica ou não? tem técnica Pois. para... Tem uma técnica que eu não vou, obviamente, estar a precisar dela aqui, porque a técnica aqui é a utilização da carne, Pois. ok? Olha, diz ao senhor que pode Utilizo. passar lá por casa também. Não tenho assim um risol de leitão, mas Esse não- azeite é muito bom. Eu Não adorei sei se esse eu copo de azeite. vinho Não, já agora, eu pronto. não estou só, não é só passar a publicidade, mas há produtores hoje em dia de azeite, pequeníssimos produtores que fazem maravilhas. Fazem E uma eu- produção quase caseira, não é? Tal e qual. A utilização da tesoura aqui não é uma obrigação, obviamente, podes não é? ir desfiando com... Não esfiar, não. Não? Não. Uma mesmo cortado. uma das obrigações do meu microscópico restaurante é a utilização, não gosto de virar as tesouras, é a utilização da tesoura, em exclusivo, da tesoura. Ih, que cheirinho a leitão, ó Pedro, isto não se faz a esta hora, que eu agora não posso comer. Agora aqui Cheirinho. ponho um bocadinho de Se azeite, quiser ir buscar, também pode ir buscar ao seu Pode. restaurante. Pode? perfeitamente, Nós fazemos tantas vezes ao domingo refeição de leitão. um bocadinho de vinagre Sabe lá, também. o bairro. Pode É em Gaia? perfeitamente, é em Gaia, em Canidelo. Eu costumava dizer nesta pequena tempo de vida que nós tivemos, que temos para já, um bocadinho de vinagre, Estão abertos desde quando? de 5 de agosto. Só? Abrimos a 5 de agosto, exatamente. Agora vou picar o cebolinho. O cebolinho fresco, porque lhe transmite um sabor muito ativo e tradicional da alimentação portuguesa. Eu, pelo menos, falo por mim que adoro cebolinho. Também adoro cebolinho. Depois, No sushi. a salsa, que a Débora já não é tão adepta da salsa. Mas com leitão não me queixo. Se for misturado com leitão, Traz leitão, então pode ser salsa, pode ter tudo, não é? doente, pode ter tudo. Mais um pouquinho de salsa fina. Depois falta-me um bocadinho de sal, porque o pão hoje em Flor de dia sal, traz neste muito caso. flor de sal sempre. O pão tem muito pouco sal. O molho do leitão, que é feito com banha de porco, com pimenta. Por norma, há quem mistura pimenta branca com pimenta preta, para dar uma cor mais escura à pimenta preta. A pimenta branca para dar mais força, em termos de picante.
os elementos começam-se a ligar e agora vamos pôr um bocadinho de molho quente aqui. Olha, Pedro, isto está muito quente, não Não, tem está problema? ótimo, sem problema. Agora vou ligar aqui um bocadinho de molho. Tens que falta colocar... Oh, por favor, Ricardo, pões. vamos gerindo. Assim, tal e qual. Então isso serve diárias, Pedro? E do seu agora isto restaurante? assim. Eu acho que vou baixar aqui um bocadinho. Esse Cheira que é uma sabor, maravilha. exatamente, baixinho. Exatamente. Mexemos assim um bocadinho. Serve E ela diárias também no seu restaurante? As pessoas podem ir lá almoçar? Podem ir lá almoçar. Por norma, aquilo que acontece em relação às refeições que faço, obviamente que o leitão é o principal alimento que existe lá. Se as pessoas quiserem outro tipo de confeição, outro tipo de alimento, como é óbvio, aquilo que vão ter que fazer é encomendar. Ok? Dizer, há uma pessoa que não gosta de leitão, mas dentro do leitão, no próprio momento, posso confeccionar. E confecciono, por norma. Tenho um cliente que é engraçado, que ele chega à porta e dá um sorriso, porque sempre que lá vai, a única coisa que come é arroz de leitão. Ele é muito dá um sorriso, já sabe. Dá um sorriso, eu já sei. Já está a encomenda feita, sem o arroz de leitão. Mas atenção que é exclusivo desse cliente. Não chego lá, começa a sorrir e começa o Pedro a confeccionar arroz de leitão e depois quer outra coisa. Não. Senão, ou então, se querem leitão, chegam lá todos mal dispostos. Isso também não, Também não pode ser, não é? Não seria nada positivo. E pronto, isto Olha, aqui... muito por conta que Canidelo é ao pé da minha casa. Ah, é? Pois. Olha que bom. Vou começar ali, Débora, Pedro, vou sim. entrar, sorrir, o Pedro já sabe. Hoje é Leitão. arroz. Leitão. Hoje é arroz. Hoje é arroz. E estão a ver que não fica seco, Mas o pão desfaz um bocadinho, fica com bom aspecto. fica excelente. Aqui. O Só mais vinagre um de bocadinho de espumante, molho, não se assim. esqueçam, que depois a receita não fica igual, não é? Se a pessoa começar Não a alterar fica. O muitas vinagre coisas... de espumante só um bocadinho mesmo, porque foi uma colherzinha. fica fantástico mesmo. Quer dizer, Está no 2, está perfeito. Já? Está. Assim, está ótimo. É o miolo do pão é que fica assim desfeito, fica... Exatamente. É, o miolo do pão, aquele pouquinho miolo do pão que se põe, é o mais que suficiente, porque senão depois começa a empapar muito. Depois estamos a comer só opaco. Certo. Ok? Pronto, agora vou tirar, vou desligar isto. Já temos tudo. Isto já não precisa estar no quente. Isto passa para aqui. E agora, falta preparar. Isto foi passado por água. E estas foram, exatamente. Vamos preparar a salada. A salada preparo sempre com a mão, não faço julianas, não é por nenhuma esquisitice, é mesmo porque, pronto, é assim. Gosto assim mais. começou, assim se mantém. E tal e qual, é o método mais rústico que existe. Equipa que ganha não se mexe, não é? Nada. Então e abriu o restaurante em agosto? Abri em agosto, isto foi assim Grande uma aventura. aventura. Foi. A minha filha que ali está, a Leonor. A Leonor, chegas aqui? Olá. Queres ir aqui, Leonor? Então anda lá que já continuamos a conversa aqui com a Leonor. A minha filha, para passado aqui, 2 meu dias da inauguração É para te verem. do nosso restaurante, a Leonor fez anos. E como é óbvio, não é? No aniversário dela, aquilo que nós fizemos, eu agora vou levantar os olhos. Já vi que tenho um bocadinho mais de tempo. E aquilo que nós fizemos foi uma refeição de... Aos Bem, amiguinhos. o que é que foi? No próprio quê? dia foi de leitão. Ora, nem mais. Para quem? Quem é que fez a tua festa? Para variar. Uma coisa é que eu que esqueci A só. tua família. Mas desculpa, ok. só. Falta Eu ligar o vou- forno, não é? Mas isso sem problema. Aquilo que eu vou fazer é uma simulação, Tá bem. ok? Não há problema nenhum. Eu vou pegar no pão. Então a tua família foi à tua festa de anos assim logo com a inauguração do restaurante, comeram o leitão todo, foi? Sim. Vai o prato? Não. Só o pão. O pãozinho vai para o forno. Uma das coisas que o leitão, com que o leitão acompanha bem no pão, é que quando o pão está quente. Mesmo que o leitão esteja frio, não há problema nenhum. Porquê? Porque aquilo, o ser frio, o leitão, as qualidades da carne estão lá todas, Eu sem até lhe digo, eu exceção. gosto bem de leitão frio. Com um molho muito quente, com este gosto. molho tal como está, aqui a fumegar, fica fantástico. Se quiserem um leitão quente, não há problema nenhum em aquecê-lo. Proibido. Micro-ondas? Proibido. É porque a pele fica logo, parece uma esponja. E a própria carne cose. E a carne cose. Então, para aquecer o Era leitão, aquela é história assim, que falavas há pouco de estar a cozinhar 2 vezes o leitão. tal e qual. O que é que se faz?
aquecemos, ligamos o forno, não isto que eu estou a fazer no pão, porque não há problema. Pois. Aquecemos previamente o forno no máximo da temperatura que o forno em casa, da nossa casa, tiver, 240, 260, depende, até atingir a temperatura máxima mesmo. Pegamos no leitão, colocamos numa travessa, qualquer travessa de inox, sempre e só inox, para não refogar, mais uma vez. Colocamos Isto depois tem tudo técnica, por isso é que às vezes... um bocadinho de molho, até com uma colher, fazemos aquilo que se faz nas pizzas com Sim. um molho de tomate, na travessa, pegamos no leitão, Colocamos. na posição em que está, e, exatamente, Ricardo, pegamos no leitão, pousamos o leitão em cima desse molho, levamos ao forno, desligamos o forno e deixamos que a temperatura abata. Pois. O leitão pede sempre temperatura a descer e nunca a temperatura a subir. Por isso Leonor, entra no máximo da força já e quase depois sabes isto, sempre não? vai diminuindo. Mais ou menos. Mais ou menos, mas estás a aprender muita coisa agora que o teu pai tem restaurante, não estás? Ah, Mais ou menos? Quando tem oportunidade. Sabes que quem é Francisco. responsável pela mise en place aí de... É a Leonor. Foi a Leonor. Estava a pôr as toalhas, tudo muito É? direitinho. Foi, Leonor. No início, que eu vi muito Pôs bem. a mesa. Pôs a mesa. Vocês sabem agora, vou-vos dar uma dica. Então diz. E o nosso chefe depois vai concordar comigo. Muita gente diz, e tal, o leitão. O leitão deve ser sempre cozido antes de assar. que tenho? Tá, tudo bem. Pergunta aí ao chefe. O leitão deve ser sempre cozido antes de assar. Deve Cozido ser? antes de Sempre assar. nunca. Não, Não, cozido com a linha. Ai, cozido com Z. Ou com S. Ora, com certeza. Senão Olha. o molho sai todo. O nosso é sempre. Exatamente. Mas O claro. nosso é sempre cozido. Com linha. Isso percebo eu, pá. É sempre cozido antes de assar, é verdade. Olha, já tens um chefe que alinha nas tuas piadas. Agora. Mas isso é o que eu digo sempre. O flor de sal, mais uma vez, um vinagrete muito simples, um bocadinho de vinagre. Aproveitamos o vinagre de espumante. Mais uma vez o azeite, que é a peça fundamental para mim na minha alimentação, e a outra coisa a tal que falamos inicialmente, A manjerona. que é a manjerona. Sim, senhor. Quantas Isto vezes por vamos- semana comes leitão, Leonor? Eu não como assim muito. Não comes muito, não é? Ainda és pequenina, ainda tens tempo de fazer jantaradas e tudo. Não é? Sim. Tens de convidar os teus amigos da escola e da tua academia, que eu sei que tu danças, não é? Tens de os Tudo para o convidar para ir restaurante do lá teu ao pai restaurante do comer à teu borla. pai. Comer à borla, não. Tens que os convidar, não é, Leonor? Sim. E dá cabo da garrafeira. É um bom negócio, organiza e depois divide a conta. Ora, No bora. restaurante do pai, claro. 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 E agora vamos pegar no prato, que eu Ok. espero, no Estaria, pão, portanto, peço desculpa, no- o pão. o Ele pão. já está a dourar, Sim. já viram? Sim. Pode durar um pouquinho mais, o importante é que Parabéns fique ao forno, a gosto. funciona. E funciona bem. Parabéns ao forno. Está aqui o prato. O prato está aqui em cima. Obrigado, Ricardo. Pegamos no pão. Ok. E vamos recheá-lo com Recheá-lo. açúcar. Eu estou a pôr em cima do disco. O disco até está quente, até faz questão de aquecer o próprio prato, que é bom. Oh, E Leonor, tu agora hoje não vamos tiveste rechear aulas? aqui Eu hoje tive. o pão com o nosso Estás a ter preparado. aulas neste momento? Estou. Neste faltaste? momento não está a ter. Ai, não me digas. Faltou. Neste momento estás aqui connosco, não é? Mas os teus colegas estão a ter aulas, não é? Queres mandar um beijinho para eles, que eles depois vêm à A noite? professora Hermínia foi amorosa, É, porque também professora deixou Hermínia? a professora Hermínia. Então manda lá um beijinho para a Foi professora muito. Hermínia. Atira um beijinho Faz assim. assim. Beijinho, professora Hermínia. Obrigado por me deixares vir à televisão. Não é? As azeitonas, que entretanto já secaram aqui um bocadinho, mas isto elas acabam por merecer. As azeitonas são azeitonas Kalamata. Isto é uma azeitona grega, de uma aldeia grega, Kalamata. Essas é que são boas, essas compridinhas. Carnudíssimas, são carnudíssimas. Eu gosto muito desta azeitona porque é intensa, é carnuda e tem um sabor muito bom mesmo, muito bom. E agora aqui Só falta a saladinha e já a está. saladinha e já temos o nosso prato. Eu vou utilizar as mesmas tenaz. Olha que bom A aspecto. nossa E uma saladinha. apresentação totalmente diferente. Para quem é apreciador de leitão vai gostar, porque sabe muito a leitão e o leitão aqui tem muita qualidade, não perdeu nada, não é? Tal e qual. E é uma sugestão diferente. Para quem come todos os dias leitão, tem que experimentar. Tem que variar. Tem que variar. Isto também é um bocado a obrigação, não é? A necessidade aguça o engenho, Claro. claramente. E isto aqui foi o que acabou por acontecer. Mais um fio de azeite que coloco sobre o pão, Tem no pãozinho. por uma razão muito simples. Então o que é? É chegar ao início e o prato, quando chega, quando nós pegamos no nosso prato, podemos levar para ali? Força, força. Podemos já levar para a mesa. Ao levar para o nosso prato. Senta, Podes sentar, Leonor. Leonor. Estás à Leonor, vontade. sentas, por favor.
Senta, claro. Senta, filha. Já está. É o almoço, já. A Leonor, já a tens aí o Leonor vai almoço. comer e o pai vai beber. Pronto. E o que nós trazemos aqui é o quê? É um vinho espumante rosé, que é um vinho muito suave, fantástico, que é o que acompanha sempre na ligação com o leitão. O que nós trouxemos aqui ao rosé, porque estamos a falar de uma refeição pesada, a sorda, como tem o azeite, tem tudo, o rosé é até o mais corta indicado. um bocadinho. Tal e qual. E para uma menina como a Leonor, assim, um bom acompanhamento para É um rosé leitão. de frutos, que é um rosé vermelhos. de frutos vermelhos. Pronto, pode ser, É não um rosé pode? de frutos vermelhos. Está bem? Ela ri-se. Pronto, e esta é a nossa receita. Nós temos outras, como é óbvio, Claro. e tudo aquilo que nós temos dentro do nosso restaurante fazemos sempre questão que seja tudo originário da Bairrada, da zona da Bairrada. Já percebi. Em relação a isso já não temos dúvidas nenhumas. Exatamente. Então, Arnaldo, estás aqui? Arnaldo, obrigado. Olha, Arnaldo. Muito obrigado. Pronto. Vamos lá ver então os ingredientes desta açorda. Obrigada, Arnaldo. Oh, Arnaldo, tu é que ficavas aqui bem, é? A abrir a Não garrafa. é? Opa, não há mais cadeiras. Está Ora, aqui vamos o lá cheirinho. então, Vamos espreitar. lá ver então os ingredientes. Ingredientes. Ora, tomate. Aquilo é o quê? Dobrada? Não. Meio quilo de dobrada é o quê? É. O que é meio quilo de dobrada? Meio quilo dobrado engano. é... Foi engano. Foi engano, É engano. portanto. É. Tomate. Meio quilo dobrado é engano. Salsa fresca, cebolinha, dobrada foi engano, alho, molho de leitão, azeite virgem, vinagre de espumante e flor de sal. Exatamente. Antes tem ainda o pão da bairrada, O pão não da é? Bairrada. Em tosta e em fresco. E pão mesmo. Temos ainda alface, cebola, azeitonas, mais Cebolinho. cebolinho, mais um bocadinho de azeite, vinagre de espumante, manjerona e flor de sal. No lugar Desculpem. da dobrada deve ser mesmo o leitão. Pois. Eu estou a ler devagarinho Não é porque eu tenho meio que leitão, ler para ali. porque não é meio leitão, porque meio leitão para fazer uma açorda deste tamanho ia ser um bocadinho exagerado. Claro. Mas ali, pronto, não interessa. Ali está tudo bem, aquilo é o meio terá sido ou meio. Não, mas tinha 500 gramas, julgo. 500 gramas? Mas que sim, meio quilo, não era? Que dizia. Sim, Eu não vi, eu leio por intuição, porque eu não Mas consigo ler daqui para ali. por regra anda Vejo mal. nas 100 a 120 Também vejo gramas mal. para uma açorda desta dimensão. 100 a 120 Tudo gramas. O que é suficiente, porque depois 500 gramas é para 4, pronto. 500 gramas para 4 pessoas, sim, exatamente, para 4. E estamos a ser mãos largas. Estamos, sem problema nenhum, não estamos a criar nenhuma alimentação, não estamos a cortar, como Claro. se diz, as unhas muito rentes. Muito bem. Pronto. Pronto, esta receita funciona sempre muito bem. O tempo de confeição aqui, como é Foi óbvio, rápido, mas foi rápido. fazemos rapidíssimo. obviamente isto em menos de 10 minutos, permite-nos ter sempre alimentos frescos, porque volto a falar pela terceira vez, o leitão, que é uma coisa que já está previamente confeccionada, não pode ter muito tempo de confeição. Quanto mais rápido o servimos, melhor o cliente fica Oh, e Pedro, mais... desculpe lá, está a puxar a brasa à sua sardinha, mas o mérito disto tudo é da Leonor. Pois é. Claro. Que ela pôs a mesa e, portanto, isto tudo começou a correr bem. Não é verdade, Leonor? É verdade. Muito bem. A Leonor é que começou a pôr a mesa e, portanto, tudo o resto é fácil, não é? É o que eu acho. Olha, obrigada por terem vindo. Obrigado, São Ana. sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Tu também. Muito obrigado. Então vá. Muito obrigado, Leonor. Beijinhos. Muito obrigado. Ora bom, é assim, com esta sugestão que fechamos a segunda parte já do programa Grandes Manhãs desta segunda-feira. Programa que fica consigo até às 12h30, não perder. Eu regresso amanhã a partir das 9 E da nós cá manhã para estamos mais até uma ao grande meio-dia e manhã. 30. Até já. Até amanhã.